Bom dia, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, seu lar, toda a sua família. A nossa igreja se reúne na manhã deste domingo, o primeiro dia da semana, para estarmos juntos celebrando Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, domingo, o primeiro dia da semana, e a igreja celebra, a igreja agradece, a igreja adora, louva ao Senhor para reconhecer o seu grande amor por nós. E uma das nossas atividades mais importantes é esta: estarmos juntos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui, EBD Online, um resumo, uma síntese do estudo que está acontecendo também neste horário, domingo, 9 horas da manhã, em todas as classes, com todos os alunos e professores da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, um projeto coordenado pelo Ministério de Educação Cristã da nossa igreja, Primeira Igreja Batista, na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Neste trimestre, nós estamos estudando esta revista, cujo título é Tudo Entregarei. Estamos estudando sobre a relevância de sermos verdadeiros servos, consagrando ao Senhor os nossos recursos, os nossos dons e talentos, o nosso tempo, a nossa influência, enfim, entregando a Ele o que pertence a Ele, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o Criador e nós fomos criados por Ele e pertencemos a Ele. A nossa vida deve ser totalmente consagrada, dedicada, entregue no altar do Senhor para a glória do nome dEle. E hoje nós já chegamos na lição de número 14 desta série de estudos bíblicos, quando nós estaremos falando sobre liberdade ou escravidão. Liberdade ou escravidão? Somos livres ou somos escravos? O texto básico, Êxodo 21, versículos de 1 a 21. O texto devocional está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, do versículo 16 ao versículo 20, o versículo-chave, primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22, onde está escrito: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Eu vou reler porque este versículo nós estaremos analisando e comentando nos próximos domingos, nos próximos minutos aqui neste domingo. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Estudando hoje esta lição, liberdade ou escravidão. Ao estudarmos a lição de hoje, queremos ter condições de evidenciar a soberana vontade de Deus na nossa vida e estarmos assim nos deleitando no senhorio de Jesus Cristo, aquele que nos amou e a vida entregou para a nossa salvação. Liberdade e escravidão, duas palavras importantíssimas de peso ao longo da história, não apenas do Brasil, mas também de toda a humanidade. Aliás, até hoje, até neste tempo, as duas palavras são importantíssimas na nossa sociedade, liberdade e escravidão. São palavras que se confrontam na experiência cotidiana da humanidade. Porém, quando nós falamos sobre liberdade e escravidão à luz da Bíblia Sagrada, e principalmente trazendo para o contexto da vida cristã, isto é, daqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, nós precisamos ter uma compreensão diferenciada, porque estas palavras assumem uma posição muito específica no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o crente alcança liberdade quando ele está em Cristo. Ao mesmo tempo,
ele está como servo do Senhor Jesus. E a palavra servo ou servos, que está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no grego original, é a mesma palavra utilizada para escravo. Portanto, o crente é liberto em Cristo, mas o crente se torna um servo, um escravo para o Senhor Jesus. Na lei romana, nos dias de Cristo e nos dias também dos apóstolos, da igreja primitiva, quando o Novo Testamento foi escrito, um escravo era considerado como uma pessoa que possuía outra pessoa, que tinha domínio. Sem nenhum direito, aquela pessoa era usada e estava totalmente disponível para o seu senhor. Era uma mercadoria, era um objeto. A Bíblia afirma que a pessoa salva em Cristo é alguém que foi libertado da condenação eterna. Portanto, antes de Cristo, o homem está escravizado. Antes, ele está preso e condenado ao inferno para todo sempre. Quando ele toma a decisão de seguir a Cristo e recebe Jesus como único Senhor e Salvador, ele é salvo dessa condenação. Ele é salvo, não está mais perdido, mas ele se encontra em Jesus. João capítulo 8, versículo de número 36, nós lemos assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, ao mesmo tempo, este homem, esta mulher que está liberto em Cristo, alcançou liberdade em Jesus, liberdade espiritual, ele passa a ser um servo, um escravo que está a serviço da vontade soberana de Deus, o Senhor. O apóstolo Paulo, quando saúda a igreja de Roma, ele o faz com as seguintes palavras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja, no início da carta aos Romanos, Paulo traz uma saudação para os irmãos que estavam naquela igreja e ele se identifica como um servo ou um escravo que está a serviço do Senhor Jesus, do evangelho, do reino de Deus e da igreja. Liberdade espiritual é estar em Cristo. Escravidão em Cristo é submissão à vontade soberana de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou uma nova criatura. Lucas 1, 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Foi o que Maria disse quando ela recebeu a revelação de que Deus a escolhera entre todas as mulheres sobre a face da terra para ser aquela que receberia o Messias, seria a mãe, a feliz e bem-aventurada mãe de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Então nós vamos hoje juntar essas duas palavras, liberdade e escravidão, e vamos contextualizá-la partindo da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a doutrina, o ensino que traz a nós o senhorio de Cristo. A Bíblia diz que crente é alguém que, sendo livre, se tornou escravo. Ele, Jesus, é o nosso Senhor, então nós somos os servos, os escravos do Senhor. O senhorio de Jesus está firmado no significado de que pelo menos 8 palavras sustentam a nossa posição de servos libertos em Cristo Jesus. Quero trazer estas palavras aqui para a nossa breve reflexão e estudo desta lição. Primeiro, a palavra conversão. Tudo provém de Deus, que nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A conversão aqui tem tudo a ver com a salvação. Conversão aqui é a palavra utilizada quando você está dirigindo um carro e você faz uma conversão, mudando de estrada, mudando de rua, mudando de rumo, mudando de conversão.
Você pode então fazer uma conversão para a direita ou uma conversão para a esquerda, mudando de direção. Portanto, é o que diz a Bíblia. Em Cristo Jesus nós somos convertidos, nós somos transformados, nós mudamos de direção, nós passamos para um outro caminho e este caminho é Cristo. A segunda palavra-chave é a palavra convicção. Nós temos certeza, estamos convictos da nossa nova posição. A posição de livres da condenação e de servos em Cristo Jesus. Esta é a nossa nova posição e nós temos certeza absoluta, porque a Bíblia Sagrada nos garante, a palavra de Deus tem esta promessa e, portanto, nós podemos ter esta convicção. João 21, versículo 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. A terceira palavra, a palavra obediência. O apóstolo Paulo, identifica-se como um apóstolo que foi mandado por Deus. Isso equivale a dizer que ele recebeu uma ordem e esta ordem não admitia desobediência. Ele foi mandado e ele estava obedecendo, servindo ao Senhor. A palavra utilizada aqui tem a força de um decreto real. Portanto, aquilo que Deus diz é um decreto, é um mandamento, é uma lei, é uma ordenança. Palavra obediência, ela está presente em toda a Bíblia, direta ou indiretamente, desde Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, no caso de Noé, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Abraão, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Moisés, tomou, pois, Moisés a sua esposa e seus filhos, montaram num jumento e voltou para a terra do Egito, também obedecendo aquilo que Deus mandou. Davi, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, um homem que estava sempre obedecendo às ordens do Senhor. A quarta palavra é a palavra santidade de vida. Ora, diz a Bíblia na primeira carta de Pedro, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Nós somos servos? Sim. Escravos do Senhor? Sim. Isso exige viver em comunhão, em proximidade, em intimidade. Devemos seguir o exemplo do Mestre, devemos seguir o exemplo do Senhor. Nós somos discípulos e, como discípulos, estamos aprendendo e estamos aprendendo para imitar a vida e o comportamento do Senhor. Se ele era santo, vivia em santidade e perfeição, também devemos ter este propósito, abandonando todo o mal, todo o pecado, toda a corrupção, toda a injustiça, toda a mentira, enfim, todo o orgulho e todo o pecado. Calvino dizia, qualquer que seja a nossa missão, precisamos estar de acordo e em harmonia com o Senhor. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Senhor. A quinta palavra é a palavra humildade. Interessante observarmos que durante todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra com seus discípulos, ele os treinou para serem pessoas simples. Jesus treinou seus discípulos para que eles fossem humildes como uma criança. Não podemos esquecer que a Bíblia diz em Lucas 22 que o maior é aquele que serve. O primeiro é aquele que é servo. Quando a mulher de Zebedeu pediu a Jesus que os seus filhos estivessem à direita do trono, Tiago e João, ele respondeu, você não sabe o que você está pedindo. Quem quiser tornar-se grande, seja aquele que serve. Mateus capítulo 20, versículo 26. A palavra dedicação. Na parábola dos talentos, nós vamos encontrar o Senhor Jesus ensinando sobre a dedicação. Nós devemos colocar a serviço do Senhor todos os nossos dons e talentos, toda a nossa habilidade, tudo aquilo que nós sabemos e podemos fazer e tudo aquilo que nós
possuímos. O mestre chama os seus servos ali de servos bons e fiéis. Mas é preciso atentar para o fato de que ele também condenou a infidelidade daquele servo que não estava fazendo aquilo que o seu mestre desejava. Jesus, voltando-se para os apóstolos, disse o seguinte: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Salomão, em Eclesiastes 9:10, escreveu: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A sétima palavra é a palavra trabalho. Deus nos chamou para sermos servos que estão servindo o tempo todo, para um trabalho dinâmico. Deus não dá emprego no ministério, no reino de Deus, mas Ele dá trabalho para nós no ministério, Ele dá serviço. Por isso é que a Bíblia vai dizer que nós somos servos e que Ele é o Senhor. É como se nós fôssemos trabalhadores empregados a serviço de Deus no seu reino. O rei Salomão, mais uma vez, no final da sua vida, chegou à seguinte conclusão: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A oitava e última palavra é a palavra amor. A atitude mais importante como servos de Deus sempre deve ser essa, de fazermos todas as coisas com amor, em amor, para o Senhor e para os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos abrir mão dos nossos direitos em nome do amor. É por isso que Jesus disse: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se realmente amamos o Senhor, ser servo do senhorio de Cristo não será um fardo, mas será um jugo leve e suave. O salmista escreveu: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Queremos concluir o estudo bíblico, a nossa lição bíblica deste domingo, dizendo o seguinte: em Cristo nós somos livres e em Cristo nós somos servos. Estamos aqui livres da condenação do pecado em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, que é Cristo e a sua palavra, e a verdade, que é Cristo e a sua palavra, vos libertará. Ao mesmo tempo, estamos aqui para servir ao Senhor. Somos servos do Senhor. Ou, como diz na palavra original, no grego, no Novo Testamento, somos escravos do Senhor. E também servimos aos nossos irmãos em Cristo, servimos ao próximo, estamos sempre servindo. Servir ao Senhor não é uma questão de encontrar um emprego no ministério do reino, mas serviço e trabalho. Foi o apóstolo Paulo que escreveu na sua segunda carta aos Coríntios o seguinte: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Concluímos esta lição também lembrando o que está escrito lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Isaías fala sobre o Messias, e ele diz que o Messias será um servo sofredor, um servo, um escravo. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Jesus, o Messias, o servo sofredor, deixou ser traspassado e moído, foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca. Jesus, o Messias, o Senhor e o Salvador, o servo sofredor, descrito pelo profeta Isaías. Um escravo que permaneceu em silêncio e fez tudo para agradar o seu Senhor maior, que é Deus, o Pai, o Criador. Livre no Senhor, mas escravo do Senhor deve ser sempre a nossa posição, como homens de Deus e mulheres de Deus, como salvos em Cristo Jesus que somos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até o próximo domingo com mais um resumo do estudo bíblico da lição da nossa Escola Bíblica Dominical.
Grande abraço!